Beleza, estamos gravando. Hoje é nossa última aula. Valeu, Fernando. Que isso, um prazer, tá? Passar um pouquinho aí do que eu sei e aprender junto com vocês. Eu acho que às vezes eu tenho a impressão de que eu deveria pagar para dar aula, porque eu acho que eu aprendo muita coisa, eu aprendo demais sempre que eu vou dar uma aula. Mesmo de um tema que eu já tenho falado outras vezes, sempre aprendo um pouquinho mais. E isso é que é o legal. Isso é legal demais. Valeu, Gisele. Obrigado. Ó, hoje a gente vai falar de uma. Vamos fechar com chave, fechamos com chave de ouro na banda, né? Na música. Um quinzão aí. Vamos fechar também com chave de ouro com uma doença, assim, extremamente importante. Se eu tivesse que classificar entre doenças infecciosas, assim, três dos cães. Três, não sei, vai. Vamos facilitar. As cinco doenças infecciosas mais importantes dos cães. Com certeza, a sinomose estaria entre elas, assim como o parvovirose também estaria, né? A gente vai fechar com chave de ouro com essas duas doenças. Felizmente, não teremos tempo para falar dentro do curso, né, de outras doenças importantes, de outras espécies. Falamos, né? Eu acho que eu consegui abranger todas as espécies, de forma geral, desde o equino, o bovino, o cão, o gato. Eu gostaria de pelo menos mais uma aula para falar às vezes, de leucemia felina, né? FIV, FeLV, quem sabe. Bom, mas a aula de hoje é sobre sinomose canina, uma doença viral extremamente importante na espécie canina e não só na espécie canina, tá? Em outras espécies de animais domésticos e silvestres também. Então, esse é o roteiro básico que a gente sempre utiliza. Falaremos de etiologia até controle e profilaxia. Aqui as medidas de controle e profilaxia contra a sinomose são basicamente os mesmos que a gente utilizou, que a gente vai utilizar para o controle da parvovirose. Tá? O que vai variar é porque realmente a sinomose, ela tem o vírus é altamente transmissível, é até mais transmissível do que o vírus da parvovirose. Então ele é transmitido mais facilmente, embora a gente vá ver que sobreviveu menos tempo no ambiente. Esse aqui é o vírus, né, uma representação do vírus da sinomose. Pelo que vocês estão vendo aí, né? Primeiramente, vamos falar da taxonomia dele. Ordem Mononega viralis, família Paramyxoviridae, subfamília Paramyxoviridae, e o gênero é o Morbillivirus. Morbillivirus, a espécie é o vírus da sinomose canina. Vocês vão ver muito assim na literatura, tanto na literatura internacional quanto nacional, o vírus da sinomose canina sendo abreviado em CDV, né? Por quê? Porque é a abreviação do nome da espécie em inglês, né? Que é Canine Distemper Virus, que é CDV. Então, é bastante comum mesmo na literatura nacional. A gente vê isso aí, CDV, CDV, CDV. É vírus da sinomose canina, o CDV. Uma coisa muito interessante dessa família, e principalmente desse gênero, é que dentro desse gênero aqui tem outra espécie de vírus que é muito importante, mas não na medicina veterinária, mas na medicina humana. E aí ele vai compartilhar de várias características, inclusive, em relação à patogenia, a alguns sinais, e com o vírus da sinomose canina. Alguém tem noção de qual é esse vírus? Que é um parente próximo do vírus da sinomose canina, mas acomete humanos. O vírus do sarampo, exatamente. O vírus do sarampo. Então, o vírus do sarampo pertence ao mesmo gênero, são espécies diferentes, porém do mesmo gênero. Isso, pessoal, espécies dentro de um mesmo gênero são muito parecidas. São detalhes que vão diferenciá-los. Tá? São detalhes, mas que fazem, obviamente, toda a diferença. Né? Um exemplo dessa diferença é que um acomete humanos e outro acomete animais. Mas o interessante disso é que muito do conhecimento que a gente tem sobre o vírus da sinomose canina, ele vem do conhecimento que a gente adquiriu do vírus do sarampo. E o contrário também é verdadeiro.
Muito do conhecimento que a gente tem sobre o vírus do sarampo, ele vem do conhecimento sobre o vírus da sinomose. Então, à medida que a medicina humana estuda o sarampo, a gente conhece mais um pouquinho também do vírus da sinomose canina. Muitos testes, muitos trabalhos, inclusive relacionados, por exemplo, ao tratamento do sarampo em humanos, a gente tenta replicar ou a gente tenta aplicar na medicina veterinária também. Por quê? Porque a gente sabe que são vírus muito parecidos. Isso, pelo menos, eu acho uma coisa muito interessante, uma possibilidade muito legal que a gente tem. Ok? Beleza? Bom, pelo que vocês estão vendo, pelo que vocês estão vendo aí, quais seriam as características desse vírus, da sinomose canina, em relação ao material genético, em relação ao seu capsídeo, em relação à presença ou não do envelope viral? O que vocês estão vendo aí? Aqui, ó, a gente vê. Deixa eu desenhar aqui. Opa. Beleza, aqui dentro a gente tem o. Aqui dentro a gente tem o material genético, né? E, e as proteínas do capsídeo. E as proteínas associadas às proteínas do capsídeo. Aí na borda externa a gente tem o envelope. Um envelope. Então essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui que eu estou desenhando de amarelo é o envelope. Portanto, o vírus da sinomose canina, ele é um vírus envelopado. Envelopado. Aqui, inclusive, eu tenho as proteínas da matriz, né? Enfim, aqui de azul que eu estou desenhando. Tem alguns detalhezinhos aí, né? Mas o vírus da sinomose, ele é um vírus envelopado e ele é um vírus de RNA. Ele é um vírus de RNA. Então, ele é um vírus de RNA de fita simples. Aqui dentro, a gente vê um pedacinho dele aqui. Ele é envelopado, embora a gente, por essa imagem, não esteja muito claro para a gente, né, o formato do capsídeo, ele tem um formato helicoidal. Ele tem um formato helicoidal. Professor, se ele é envelopado, por que falam que é tão resistente? Não, ninguém fala isso não. Se alguém falou isso aí, está errado. Ele é extremamente lábil, é extremamente sensível à temperatura, ele é extremamente sensível às condições ambientais, ele é extremamente sensível aos desinfetantes comuns que a gente tem, inclusive água e sabão. Então, o que acontece é que ele é realmente muito transmissível. Ele possui alta transmissibilidade, mas ele tem uma resistência ambiental e aos desinfetantes, ao pH, temperatura e aos desinfetantes comuns muito alta. Ele é muito fácil de ser inativado, é extremamente fácil de ser inativado. Mas realmente ele é muito transmissível, o que pode, às vezes, em algumas pessoas, gerar vamos dizer assim, uma noção, né, ou uma impressão de alta resistência, mas não é verdade. Nós já escutei várias vezes que ele é resistente ao ambiente, até por veterinários, então eles estão enganados. Eles estão enganados, ok? O vírus da sinomose, ele possui baixa resistência ambiental e baixa resistência aos desinfetantes, ok? Que ele fica meses no ambiente, dificilmente, muito improvável. Ele até 2 anos no ambiente, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Beleza? Bom, mas realmente ele é altamente transmissível. Esse vírus, o vírus da sinomose canina, embora ele tenha esse nome, né? Embora ele tenha esse nome, vírus da sinomose canina, ele acomete, assim, uma gama enorme de espécies. Ele acomete o cão, né, de espécie doméstica, ele acomete o cão, realmente, só. Ele não acomete o nosso felino doméstico, que é o gato, ou pelo menos não desenvolve a doença clínica, mas ele acomete uma grande variedade de espécies silvestres. Então, quem tem interesse em animais silvestres,
pode pesquisar bastante conteúdo em relação à sinomose em animais silvestres, que tem bastante caso relatado. Tem caso em canídeos silvestres, felídeos silvestres, mustelídeos, tem causos não, né? Tem caso em animais marinhos, foca, lontra, tem caso em hiena, chacal, lobo, raposa, tem caso em leão, tigre, onça, tem casos assim, furão, doninha, mão pelada. Então, assim, tem bastante casos inclusive interessantíssimos de, de surtos, inclusive em zoológicos, em áreas de preservação. Então, assim, o vírus da sinomose canina, né, é um prato cheio aí para quem gosta de animais silvestres, tá? Basta exatamente, né? O ferret é um mustelídeo, né? Então, essa grande família, né, dos mustelídeos também pode ser acometido pelo vírus da sinomose canina, ok? Então, quem gosta, é um prato cheio realmente um prato cheio para vocês que gostam da área dos silvestres. Bom, quais são os sinais clínicos e lesões que nós podemos ter na sinomose canina, né? Aqui a gente vai focar no cão, obviamente, que é o que a gente vai ter mais contato, que acontece de forma mais frequente. A gente pode ter uma variedade enorme, tá? De sinais clínicos e lesões que vai variar muito com cada animal, vai variar muito com a idade do animal. A gente sabe que os animais mais novos, os filhotes, são mais acometidos. Filhotes ali abaixo de 6 meses, mais ainda acometidos, né, pela doença clínica. Nós sabemos também que aqueles animais que têm falhas de imunidade, tanto a imunidade passiva, via colostro, quanto a imunidade ativa, né, por vacinações inadequadas ou pela não vacinação, vacinação incompleta, eles são mais suscetíveis à doença. E aí, dependendo do desafio que esses animais sofrerem, a sua idade, a imunidade, né, que ele tem ou que vai desenvolver, ele pode vir a ter diferentes manifestações clínicas, com diferentes coleções de sinais clínicos e lesões. Então, é muito variável, não é uma receita de bolo. Ó, o animal com sinomose ele vai ter isso, isso, isso e isso. Não. Né? Alguns animais vão desenvolver muitos sinais, alguns outros animais vão desenvolver poucos sinais. Alguns animais vão ter a doença de forma mais aguda, alguns dias. Alguns animais podem desenvolver a doença de uma forma um pouco mais longa, né? Vários dias, 1, 2 ou mais semanas. Alguns animais também podem morrer, né? E isso vai variar principalmente em relação à idade e à imunidade daquele animal. Outros animais podem sobreviver, né? Se recuperar totalmente, ou mesmo sobreviver, se recuperarem, mas com sequelas, tá? Então é muito variável. Vou passar aqui um panorama geral, né, do que pode acontecer, mas o que vai acontecer na prática não é tudo isso que eu vou mostrar aqui. É uma coleção desses sinais e lesões. Cada animal, cada situação será de um jeito. Beleza? Ó, a forma aguda, né, da doença é a mais comum, é mais comum em animais com até 6 meses de idade. São os mais acometidos realmente, principalmente aqueles animais que não receberam um colostro de qualidade ou animais que não receberam, né, de forma alguma, um colostro, que não foram vacinados de forma correta, no momento adequado. Mas não quer dizer que animais mais velhos não possam ter a doença. Hoje eu vejo algumas pessoas, alguns tutores, né, não sei por quê, acharem que animais, porque o animal está adulto, ele não tem chance de contrair doenças infecciosas, como parvovirose, como a sinomose, como a hepatite infecciosa canina, entre outros. Não é verdade. Esses animais também podem ser acometidos, ok? E a gente tem vários e vários casos relatados de doença de sinomose e outras doenças desses animais com mais idade. Vou ter ou posso ter alguns sinais inespecíficos, né? Sinais gerais, né? Sinais que não apontam para a gente, né, um possível diagnóstico, uma possível causa da doença. Febre e as consequências da febre, apatia, prostração, o animal para de comer, né? Reduz a alimentação ou para de comer, anorexia, linfadenomegalia, o aumento dos linfonodos,
esplenomegalia, o aumento do baço, imunossupressão, e seguida de infecções secundárias, né? Uma possibilidade de infecções, de mais infecções secundárias por agentes oportunistas, e desde agentes protozoários até bacterianos, ok? A febre é realmente bastante comum, principalmente quando o animal está em fase de viremia, ou seja, que o vírus alcança a circulação sanguínea e linfática dos animais. A imunossupressão também é algo muito comum. Por quê? Porque o vírus da sinomose, ele acomete as células do sistema imune do animal, ele acomete os órgãos, ele infecta, ele chega, ele tem tropismo pelos órgãos do sistema imune dos animais, pelos órgãos linfóides, linfonodos, baço, timo, medula óssea, e isso vai fazer com que haja, inclusive, morte dessas células, vai fazer, inclusive, com que haja diminuição da quantidade dessas células de defesa, tanto na corrente sanguínea quanto nos tecidos dos animais, como consequência, imunossupressão e predisposição a doenças secundárias, ok? Posso ter, sinais praticamente todos relacionados a todos os sistemas dos animais. Esse é um vírus que ele é muito promíscuo em termos dos tecidos, dos órgãos, sistemas que ele pode acometer. Ele gosta muito das células de defesa, ele gosta muito também de células epiteliais de vários tecidos, né, de vários sistemas, de vários órgãos. A gente vai ver que temos possibilidade de ter acometidos vários sistemas. Então, os sinais respiratórios que podemos ter: secreções nasais, rinite, né, inflamação da cavidade nasal, pneumonia intersticial, broncopneumonia, né, quando há uma associação da infecção do vírus, né, pelo vírus e bacteriana, broncopneumonia bacteriana secundária, consequências disso, tosse, dificuldade respiratória, estertores e sibilo, auscultação, que são alterações, né, quando a gente vai auscultar o animal, que nos indicam que há algo de errado ali nos pulmões desse animal. Professor, tá me ouvindo? Sim. Agora Cortou tá. ali. Você falou que a sinomose tem predileção, tropismo por linfonodos, é isso? Não sei se eu entendi direito. Tem. Por células de defesa, né? Por órgãos linfóides. Sim. Entendi, obrigado. Nada. É, Sinais dermatológicos, dermatite vesicular e pustular, isso é relativamente comum. Vou mostrar na foto, tá, o que é dermatite vesicular e pustular, mas basicamente uma inflamação, né, da pele com forma de vesículas, inicialmente vesículas avermelhadinhas e posteriormente contendo secreção purulenta, tá? Secreção purulenta, pus, e aí a gente chama de pústula. Hiperqueratose de coxins e focinho. Os coxins dos cães, né, dos animais, vão ficar bastante aumentados, ásperos, né, por conta de uma hipermultiplicação das células basais ali. Do focinho a mesma coisa, vai ser aquele focinho crostoso, não é aquele focinho bem áspero, bem com bastante hiperqueratose realmente. E esses sinais de hiperqueratose de coxins e focinho, comumente, né, não é uma regra, mas comumente são associados a sinais neurológicos. Ok? Vamos lá. O que mais que podemos ter? Sinais oftalmológicos, secreções oculares, podemos ter também, inclusive é um ótimo material, né, para a gente fazer alguns testes, alguns métodos diagnósticos. Ceratoconjuntivite seca também é algo bastante comum, então o animal ele tem uma redução da quantidade de lágrimas produzidas, o que vai levar a gerar uma ceratoconjuntivite seca. Neurite óptica com cegueira súbita, com possível cegueira também. O que é neurite óptica? É inflamação do nervo óptico. Inflamação, degeneração, necrose e descolamento de retina, ou seja, alguns tecidos dos olhos, né, inclusive a retina, a úvea, a retina, e também o nervo óptico pode ser acometido, e aí a gente vai ter as consequências disso nesses animais. Mais sinais odontológicos, olha só, hipoplasia de esmalte. Então, o que é hipoplasia? É uma falha na formação, né? Uma deficiência na formação do esmalte. E aí o dente do animal, ele vai ficar parecendo que está faltando uma parte. Vou mostrar imagens para vocês.
parece que ele está quebrado, né? Ou está faltando uma parte, porque realmente está. Ele não está quebrado, mas realmente está faltando uma parte. Vai ficar faltando partes desse esmalte aí. E, frequentemente, no local onde está faltando esse esmalte, o dente se torna, apresenta manchas marrom escuras circundando essas áreas de falta do esmalte. Podemos ter também doença periodontal, né, com inflamação da gengiva ao redor das áreas de inserção dos dentes, ok? A hipoplasia de esmalte, ela é mais comum naqueles animais que são infectados por via transplacentária, da mãe para os filhotes, ainda no útero, isso pode acontecer, embora não seja um mecanismo de transmissão mais comum. A forma de transmissão mais comum, né, é a direta, animal-animal, ou indireta, animal-ambiente contaminado, mas a transplacentária ela pode acontecer e uma das consequências seria essa hipoplasia de esmalte. Tá? Pode acontecer quando o animal também ele é infectado ali nos primeiros dias, primeiras semanas de vida, ele pode desenvolver isso também, essa hipoplasia de esmalte. Beleza? Todos esses, ou a maioria desses sinais aqui, eu estou falando, eu vou mostrar também algumas imagens. Sinais gastrointestinais, já que o trato gastrointestinal também pode ser acometido. Anorexia, o animal para de comer, vômitos são muito frequentes e muito precoces. Enterite, diarreia e, por vezes, intussuscepção, né? Mostrei na última aula para vocês o que se trata, o que é uma intussuscepção. Desidratação, já que a gente tem vômito, já que a gente tem diarreia, possivelmente o animal está ingerindo menos água, porque está mais apático, se levanta menos. E emaciação, que seria um emagrecimento intenso, né? Um emagrecimento avançado, a gente pode chamar também de caquexia, né? Um animal caquético, um animal emaciado, muito magro, o que é muito frequente, muito comum, principalmente em filhotes acometidos, né? A gente vê o filhote com estado corporal bem debilitado mesmo. Será que acabou ou temos mais sinais? Tem mais sinais, para mim tem mais. Será que tem mais? Tá bom, tá não? Coitado dos bichos. Tem mais possíveis sinais, tem mais possíveis sinais. E esses aqui são muito famosos, né? São muito famosos, né? Os sinais neurológicos que podem acontecer também. Sinais neurológicos, pessoal, eles podem acontecer e eles vão acontecer principalmente naqueles animais que falham em desenvolver uma resposta imune, em montar uma resposta imune suficiente contra o vírus da cinomose. A doença, a cinomose canina nos cães, ela é uma doença que tem tantas possibilidades, né, de curso clínico, de sinais, e o que vai acontecer com o animal, se ele vai ter muitas vezes uma doença, uma forma assintomática, né, muitas vezes é desse jeito, o animal se infecta e não tem, não aparenta sinais clínicos, né? Se ele vai ter uma doença assintomática, se ele vai ter uma doença leve, moderada ou grave, vai depender muito da resposta imune que ele vai montar contra esse vírus. Se ele montar uma resposta imune boa, né, forte, considerável, possivelmente ele vai ter a doença inaparente, assintomática ou a mesma doença leve, com ausência ou com baixíssima chance de sinais neurológicos. À medida que o animal, né, a gente vai caminhando para aqueles animais que montam uma resposta imune muito ruim, muito baixa, pouco eficaz, aí eu já tenho uma tendência a uma doença moderada a grave, e aí aumentam as chances, aumentam os riscos de nós encontrarmos, né, detectarmos sinais neurológicos desses animais. Inclusive, sinais que têm, ou melhor dizendo, animais que tenham sinais neurológicos por conta da sinomose, são animais que têm um prognóstico mais ruim, né? Um prognóstico mais ruim, não, né, gente? Um prognóstico pior, um prognóstico desfavorável. O que isso quer dizer? A gente vai prever, quando a gente tem um animal com sinais neurológicos, a previsão do curso clínico daquela doença que a gente tem no momento é que possivelmente aquele animal vai vir a óbito ou ele vai ter uma doença bem complicada, vai ser mais difícil ele se recuperar.
e quando ele se recupera, a gente também espera que ele se recupere muitas vezes com algumas sequelas. Então, sinal neurológico na sinomose é sinônimo de um quadro mais grave, moderado a grave, e de um prognóstico também reservado a desfavorável. Beleza? Bom, os sinais neurológicos são consequência de encefalite viral com desmielinização, ou seja, inflamação das células do sistema nervoso central, tanto neurônios quanto as células que dão suporte aos neurônios, né, que nós chamamos de células da glia, com morte dessas células causadas diretamente pelo vírus e, às vezes, pelo próprio sistema imune do animal. Às vezes, o próprio sistema imune do animal, na tentativa de eliminar aquela infecção viral, acaba lesionando as células do sistema nervoso, com consequente desmielinização, com consequentes sinais neurológicos. Ok? Os sinais neurológicos geralmente são progressivos e o prognóstico da doença é pior quando a gente observa esses sinais nos animais. Comumente, que interessante, ocorrem de 1 a 3 semanas após a recuperação da doença sistêmica. Então, isso pode acontecer. Às vezes, o animal, ele se recupera dos primeiros sinais, aqueles sinais inespecíficos, às vezes sinais respiratórios ou digestórios, sinais dermatológicos, e depois de certo tempo que ele desenvolveu esses primeiros sinais, e às vezes ele até se recuperou, está se recuperando bem, os sinais neurológicos aparecem. Então, eles tendem a ser um pouco mais tardios. É uma regra? Não. Às vezes, a gente, naquele momento que a gente vai ter contato com o animal, ele já tem uma coleção de sinais, né? Sinal dermatológico, sinal respiratório, neurológico, tudo de uma vez. Mas é muito frequente, quando a gente pega um animal desde o início, que haja essa progressão dos sinais e os sinais neurológicos demorem alguns dias a mais, às vezes mais de semana, para se desenvolver, ok? Mas não fiquem, vamos dizer assim, atrelados a isso. Atrelados a isso, porque muitas vezes a gente vai pegar o animal já com a doença desenvolvida, né? E bem desenvolvida, já com sinais mais tardios. Professor, porque ele gera intuscepção? Por algum processo que gere hipermotilidade intestinal, tá? Que pode acontecer em algumas doenças do trato gastrointestinal, inclusive sinomose, parvovirose, dentre outros. Algumas verminosas. Na forma aguda, comum em jovens, podem estar associados ou não com manifestações sistêmicas. Na forma crônica, então, o que é aquela forma aguda? Aquela forma mais rápida, desenvolvimento mais rápido, né? Que os sinais clínicos aparecem de forma mais rápida e muitas vezes mais agudos, né? Mais graves, mais intensos. Na forma crônica, mais comum em adultos, né? As alterações são mais comumente restritas ao sistema nervoso central. Então, é bastante frequente que animais que se infectam quando adultos, possivelmente já têm algum grau de imunidade, já foram vacinados alguma vez na vida, que eles desenvolvam uma forma de doença mais crônica, né? Mais longa, com sinais normalmente mais brandos e comumente neurológicos. Beleza? A gente tem uma forma da sinomose, que é a sinomose do cão velho, ou a sinomose do cão idoso, ou encefalite do cão velho, encefalite do cão idoso. São denominações para a mesma coisa. Normalmente acontecem em cães com 6 anos ou mais, 8 anos, 7, 8 anos ou mais, ou seja, cães mais velhos, por conta da sinomose. Então, em cães mais velhos, em que há o aparecimento de sinais neurológicos, a gente sempre ou quase sempre tem que colocar como um diferencial, como um diagnóstico diferencial, a encefalite do cão velho ou encefalite do cão idoso, porque pode acontecer. E, normalmente, esses animais que desenvolvem foram animais que lá atrás, né, em algum momento da vida deles, se infectou pelo vírus da sinomose, teve a doença aparente ou não, né, ficou doente ou não, se recuperou, né, se ficou doente, se recuperou, mas manteve o vírus em forma latência, entre aspas, em dormência, em algumas células do sistema nervoso, células do sistema imune, enfim, células dendríticas, dentre outras células, manteve na sua forma latente, em dormência, e por alguma razão, depois de velho,
aquele vírus voltou, né, a causar problema ali naqueles animais, lesando o sistema nervoso central, causando sinais neurológicos nesses animais, ok? Então, pode acontecer. Não é o quadro clínico mais frequente, o mais frequente é realmente em animais jovens, filhotes, mas pode acontecer. Animais que se recuperam podem permanecer com sequelas neurológicas, né, que variam de várias sequelas, desde paresia, paraplegia, tetraparesia, tetraparalisia, mas principalmente uma sequela muito frequente da sinomose, talvez a mais frequente, seja a presença das mioclonias, que são contrações, né, de certa musculatura ou de certa região muscular, são contrações rítmicas, né, da contração, igual está acontecendo com o meu braço aqui. Estou tendo uma mioclonia aqui. Contrações involuntárias, de tempo em tempo, ou seja, de forma rítmica, que não param mesmo quando o animal está dormindo. Beleza? Bom, olha a coleção de sinais neurológicos que nós podemos ter. Hipersalivação, possivelmente pela deficiência, né, pela dificuldade de deglutição. Mioclonias, que são essas contrações involuntárias e rítmicas. Tremores, já são essas contrações, né, pequenas, não rítmicas, né, não intermitentes, mas prolongadas e contínuas. Hiperestesia, um excesso de reação, né, um exagero à reação a estímulos normais. O animal reage de uma forma muito exagerada a estímulos, por exemplo, estímulos dolorosos. Rigidez cervical, diminuição dos reflexos pupilares, ou mesmo ausência de reflexo pupilar. Muitas dessas aqui, por lesões dos nervos cranianos, tá? Lesões dos nervos cranianos. Ataxia com consequente perda de equilíbrio, quedas, incoordenação motora. Paresia ou paralisia do posterior. Tetraparesia ou tetraplegia. Nistagmo, que é o movimento rápido dos olhos, quando o animal está inconsciente, movimento lateral rápido dos olhos. Convulsões, epilepsia, né, com vários quadros de convulsões. Alterações do comportamento, óbvio. Delírio também como uma alteração do comportamento. Vou mostrar um vídeo que mostra essas alterações. Vocalizações também, consequência de alterações do comportamento. Estupor e coma. Estupor e coma são dois quadros, né, de perda da consciência. O estupor, a gente ainda consegue resposta do animal com alguns estímulos profundos, alguns estímulos muito fortes, né, como a dor profunda. O coma, o animal praticamente não responde a nenhum estímulo mais. Então, é uma fase posterior, né, uma fase mais avançada dessa inconsciência. E a morte do animal, obviamente, não é um sinal clínico, né, não é um sinal neurológico, acontece, mas é algo frequente quando o animal, principalmente quando os animais desenvolvem sinais neurológicos. Beleza? Deixa eu ver aqui. Professor, essa latência pode ocorrer no caso da doença do carrapato? Qual doença do carrapato? Eu perguntei qual porque eu sou chato, mas independente de qual você esteja falando, não. Não. A babésia, ela não entra em latência. Não, nenhuma das duas. Nenhuma das duas, tá? Beleza? Bom, vamos ver alguns sinais e lesões. Então, aí a gente tem animais, com essas carinhas, né, essas conjuntivites, né, aqui no meio. A gente vê com essa queda de pelo, né, ao redor dos olhos, que nos indica ali as secreções, a própria conjuntivite. Esse animal da esquerda com bastante secreção, né, secreção ocular, e está até mais purulenta, né, ela está mais espessa. Secreção nasal também. Esse aqui são dois ótimos materiais para a gente coletar, para confirmar o diagnóstico, né? Ótimos materiais. Se esse animal, né, estiver infectado pela sinomose, vírus da sinomose, provavelmente tem milhões de partículas virais aqui nessas secreções. E também a principal forma, né,
como ele vai transmitir isso para outros animais, seja pelo contato direto animal a animal, seja contaminando o ambiente, contaminando objetos, utensílios, equipamentos, e aí a transmissão indireta acontece. Aqui a mesma coisa, mostrando uma ceratoconjuntivite seca, que é um sinal oftalmológico bastante comum na sinomose canina. Aqui o que eu falei para vocês, ó, aquela dermatite vesicular ou pustular que podemos observar, ver nos animais. Isso aqui pode acontecer em outras doenças também, né? Até agora a gente não falou de nenhum sinal característico, enfim, e não há sinais característicos na sinomose, né? Ou muito menos patognomônicos. Então, aqui são essas bolinhas, são vesículas e pústulas. Quando está preenchida com pus, com secreção purulenta, a gente chama de pústula. Quando está preenchida com secreção aquosa, né, ou serosa, a gente chama de vesículas. Sinal dermatológico não é muito comum, não é? Não é. É frequente. É bastante frequente, principalmente em filhotes. Principalmente em filhotes. Tá? Mas não quer dizer que sempre vai estar presente, mas a gente pode observar sim. Por exemplo, esse cãozinho aqui, olha só esse cãozinho. Me fala o que vocês veem nesse cãozinho aqui. O que vocês veem aí nesse cãozinho que pode nos levar a suspeitar de sinomose? O que a gente suspeitaria de sinomose nesse cãozinho aí? As pústulas, o olho dele parece estar com secreção. O que mais? Emagrecimento. Hã? Ele tá magro? O que mais? Não sei. Uma coisa muito importante. Opa. Ele tá inconsciente? Ó, ele não está inconsciente, não, mas ele está, assim, tem que ser alguns passos antes disso aí. Estopor? Acho que é isso que o senhor falou. Não. Aí não tem como a gente saber pela imagem, né? Eu sei porque eu conheço esse cão, conheci, né? Esse cão. Mas um pouquinho mais antes. Secreção ocular? Um pouquinho anterior aí do estupor, de estado de inconsciência. Ele parece que está arqueado, como se a coluna ou os membros já não estivessem funcionando bem. Não. Deixa eu ver aqui. Não. Então, ele tem uma perda de peso, secreção ocular, emaciação. Então, ele já está num estágio de emaciação, né? De emagrecimento grave. Secreção ocular, perda de pelos. Perda de pelos, vou ver aqui, mas eu acho que não. Secreção, dermatite pustular, coma não. Não tem como a gente saber, né, qual que é o estado de consciência dele pela imagem, mas eu estou falando para vocês que não era estágio nem de coma, nem de estupor. Beirando. O coxinho parece um pouco emaciado. Os coxinhos. Tá, vou dar uma olhada. Mioclonia a gente não tem como ver, né? Para a gente saber se tem mioclonia, Francis, a gente tem que ver o movimento. Não tem como a gente identificar mioclonia pela uma imagem, né? Pela uma foto, porque é estático e é essencial para a gente identificar a mioclonia que a gente veja o movimento, as contrações involuntárias de forma intermitente e rítmica, né? Então, o que ninguém falou aqui, ó, que é muito importante. Primeira coisa que a gente observa quando vê esse animal, paralisia, não. E quando a gente vê esse animal, que a gente tem que entender é a idade desse animal. Primeira coisa, é a idade. Primeira observação que a gente tem que ter e anotar na nossa anamnese é a idade. Na nossa resenha, na anamnese, é a idade. Esse animal é um filhote. Esse animal é um filhote, nos primeiros, né, deve ter 1 mês ou menos de vida, né? Outra coisa que não tem como você saber é a origem dele. Esse é um animal de rua.
um animal de obra, um animal não domiciliado. Então, a partir dessas duas informações, o filhote, né, abaixo de 6 meses, de rua, não domiciliado, aí eu já tenho acesso a um leque de doenças infecciosas que ele está predisposto e entre elas está a sinomose. Tá? Então, isso é muito importante. E aí tem realmente esses sinais, vários desses sinais que vocês falaram. Um emagrecimento intenso, né, no animal em estado de emaciação ou muito próximo disso. Ele está em estado de prostração intensa, beirando o estupor, né, um estado de inconsciência. Ainda não estava, mas estava beirando, mas tinha certa consciência, mas uma prostração extremamente avançada. Secreção ocular, né? É visível que a secreção ocular dele. O que mais? Dermatite pustular, ao longo, e é muito frequente, né? No ventre do animal, abdômen, peitinho, axilas, região inguinal. E aí fora outros sinais que ele tinha, né, no exame físico, mas que não aparentam aqui na imagem, né, como hipoglicemia, desidratação, enfim, vários outros sinais aí. Febre. Deixa eu ver se ele tinha. Alguém falou que ele tinha hiperkeratose, ele não tinha, tá? A hiperkeratose, assim como sinais neurológicos, eles precisam de certo tempo para se desenvolver, né? Então, assim, a hiperkeratose ela é causada pela infecção das células de base ali, dos coxins, do nariz e uma hipermultiplicação, né? Então, ela precisa de certo tempo. Esse animal que estava ali com a doença aguda, tinha pouco tempo que ele desenvolveu os sinais, não deu tempo ainda. Se ele sobrevive, talvez haja esse tempo de isso acontecer. Então, ele não tinha essa hiperkeratose, não, tá? Bom, aqui é a hiperkeratose. Isso aqui que é a hiperkeratose de coxins e do focinho, por uma hiperproliferação ali dos queratinócitos basais, né, pela infecção deles e uma hiperproliferação dos mesmos. E aí a gente tem um excesso de produção de células e de queratina, gerando esse aspecto aí aumentado, né, bem áspero, duro, com muita queratina, que às vezes pode até se ferir, inclusive. Lembrar que essa hiperkeratose de focinho não quer dizer que o animal está com sinomose, não, tá? Tem outras doenças, inclusive outras doenças neurológicas, que podem causar isso aí também. Lesão de nervos cranianos, deficiência da ação de alguns nervos cranianos. Então, aqui não tem nenhum sinal patognomônico, não, que a gente vai olhar assim, ó, esse animal está com sinomose, de forma alguma. Beleza? Aqui a hipoplasia do esmalte. Vendo que parece que falta. Não, esqueci de adicionar um vídeo aqui, agora que estou lembrando. Deixa eu pedir aqui para me mandarem um vídeo aqui, peraí. Isso depois de tratado retorna ao normal ou não, né? Não. Me manda o vídeo da lua. Rápido. Não. Então aqui tem hipoplasia de esmalte e vejam que frequentemente, né, aparecem essas manchas marrons. Dá para ver que está faltando, né, uma parte aqui do dente, né? E realmente é por conta dessa hipoplasia. Vamos ver mais. Aqui, ó. Tá vendo que em alguns locais está faltando? Ó? Tem irregularidades aí? Isso acontece principalmente naqueles animais infectados, né, transplacentariamente nos primeiros dias, primeiras semanas de vida. Beleza, vamos ver esse vídeo aqui. Quero que vocês me falem o que esse animalzinho, o que esse animalzinho aí tem. Vamos ver o que esse animalzinho aí tem. O que esse pastor
Mioclonia? Mioclonia. Aí parece que ele tem conjuntivite, né? Ele tem essa mioclonia, realmente. Mas é um animal, assim, que está... O estado geral dele parece bom, né? Mas não se sabe, né? Até porque é um animal de pelo longo, né? Não dá para ter muita noção do estado geral dele, né? Tem que palpar. Mas aí é mioclonia. E esse aqui? Sinal neurológico? Mesma coisa, mioclonia. Aí, ó, a mioclonia, ela frequentemente acontece nos membros, né? Em certo grupo muscular dos membros, mas, assim, virtualmente pode acontecer em qualquer local. Pode acontecer na musculatura do pescoço, musculatura abdominal, enfim, é bastante variado. Já vi nos membros, já vi no pescoço, já vi na musculatura abdominal, varia bastante, tá? Mas vejam essa contração intermitente e rítmica, involuntária. Esse animal, quando ele vai dormir, continua, mesma coisa. Isso pode acontecer já durante a doença em si, pode continuar acontecendo no animal que se recupera, né, como uma sequela. Espasmo não, mioclonia, um pouco diferente. Um pouco diferente, Fernanda. Qual que é a diferença, professor? Então, mioclonia são essas contrações, ambas são consequência de contrações, muitas vezes contrações involuntárias. Porém, a mioclonia, elas são contrações curtas, intermitentes e rítmicas. Os espasmos já tendem a ser contrações não rítmicas, eles podem acontecer alguns momentos, em momentos totalmente isolados, somente quando o animal é estimulado, e tendem a ser contrações mais longas, mais alongadas. Ok? O que esse animalzinho aí tem? Isso, então esse animal tem uma alteração do comportamento visível, né? Com vocalizações, possivelmente por conta de delírio, enfim, consequência do acometimento do sistema nervoso dele. Pode ser por hipersensibilidade também? Oi? A vocalização pode ser por hipersensibilidade também? Hipersensibilidade? Não. Como assim hipersensibilidade? Tipo, ele tava ali, aí ele tava sentindo que tava, tipo assim, onde que ele tava encostando na gaiola podia estar com mais sensibilidade, aí ele vocalizando por causa disso? Não. Ele pode ter, assim, uma hiperestesia, né? Que é uma reação exagerada a estímulos Ah, então é isso que eu queria ordinários. dizer. Ah, tá. Mas não. O animal ali ele tinha essa alteração do comportamento, essas vocalizações por, vamos dizer assim, loucura mesmo, delírio, né? Entendi. E aí? E essa aí que a gente está vendo?
Isso, hiperestesia. Parece que as pernas não mexem, vou voltar lá para a gente ver. Pode ser. Pode ter paresia, né? Aquele animal pode ter paresia, uma fraqueza, ou mesmo paralisia de membros. E aí, o que a gente tem aí? Hiperestesia, né? Ela não tá parando quieta. Não, hiperestesia não. Mas realmente ela não para quieta. O vídeo, ele fica, às vezes fica ruim, né, no zoom. Fica picando, né? Talvez a forma como que eu vejo aqui não seja a mesma que vocês estão vendo. Vocês estejam vendo mais picado o vídeo. Aí dá uma dificultada, né? Tá picando muito, Então, esse eu vou colocar aí de novo, aí a gente vai ver. Então, esse animal que tem alteração do comportamento, um animal inquieto, né, que ele alterna ali momentos de tranquilidade e momentos de excitação muito rapidamente, possivelmente em resposta a algum estímulo. Ele anda em círculos, ele tem ataxia, ele cai, ele levanta, entendeu? Ele volta a andar em círculos, volta a deitar, enfim, parece que vai dormir, descansar e vai, acorda de novo. Então, ele tem várias e várias alterações, né? Só vendo dentro da gaiola, ele já tem várias alterações. Se provavelmente um neurologista pega esse animal, vai fazer um exame neurológico completo, ele vai, inclusive, observar outros mais sinais neurológicos. Mas esses aí são muito claros. Olha esse animal andando em círculo. O animal não se comporta assim. Aí ele deita, cai, aí ele fica tranquilo. Aí possivelmente alguém estimula ele ou não, ele volta a se agitar novamente. Esse tipo de comportamento pode ser um que possa permanecer posteriormente? Ou não? Esse é um que, se ele for curado, ele vai sumir. Pode, pode. Em teoria, virtualmente, esse animal pode ter qualquer tipo de sequela neurológica, né? Relativa a qualquer região que for acometida ou mais acometida, mas realmente as mioclonias, assim, estão entre os sinais, as sequelas mais frequentes. A vocalização também? Nunca vi, tá? Nunca vi, mas possivelmente, mas nunca vi. Assim, alterações de comportamento, né? Delírio, nunca vi. Talvez porque esses animais com maior número um maior acometimento, né? Um acometimento mais grave, eles talvez venham a óbito, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar um vídeo aqui. Na verdade, é mais do mesmo, mas é um animal interessante que está vivo, inclusive. Deixa eu ver em qual e-mail que mandou. Beleza. Rapidinho eu baixo aqui para nós. Sinais de localização e quietude. Não existe sinal. Não há sinais patognomônicos de nenhuma das doenças que a gente estudou, tá? Provavelmente na veterinária não existam sinais patognomônicos em nenhuma doença. Não existem sinais exclusivos em nenhuma doença. Sim, provavelmente. Tá, deixa eu... Baixei aqui, deixa eu ver se rola. Rola.
Então, essa aqui é a lua, um filhote, um vira-lata de rua. Isso aqui depois da recuperação dela. Ela tá bem, olha o rabinho dela. Olha o rabinho. Fica quieta, neném, tô te filmando, sua doida. Então, essa é a lua convive com isso aí, desde sempre, né? Tá viva, muito bem, mas vai conviver com isso aí possivelmente para sempre, né? Tem alguns tipos de terapia que ajudam um pouquinho sua doida. na redução dessas mioclonias, mas assim, não há cura, né? Não há cura. Beleza? Depois vou adicionar isso. Professor, às vezes alguma medicação também pode ajudar, que poderia ser usada para outra coisa, mas surte efeito nisso? Vou falar algumas opções que se tem, que pode haver melhora já, mas é incurável. É incurável. Beleza? Mas eu vou falar já de algumas opções. Bom, o diagnóstico. Como é que a gente dá o diagnóstico? Diagnóstico presuntivo, né, provisório, que a gente vai presumir que a doença, suspeitar da doença, pela anamnese e o histórico do animal. Anamnese e histórico, a gente vai fazer bastante perguntas, né, para aquele tutor, para aquele cliente, para o proprietário, ou mesmo, né, se não houver um proprietário, se for um animal de rua, abandonado, enfim, a gente vai conhecer esse histórico desse animal, histórico do ambiente, histórico da rotina dele, acessando principalmente a idade, porque a gente sabe que a idade é um fator que predispõe, né? O status vacinal, se é um animal vacinado, não é, qual foi o protocolo, se é incompleto, se está errado. Enfim, contato com animais doentes e ou ambientes contaminados ou possivelmente doentes e contaminados. Então, são dados importantes que podem nos levar a suspeitar. O exame físico, a gente pode encontrar uma coleção desses sinais clínicos e lesões, que vai variar muito de animal para animal, vai variar muito da condição imunológica do animal, da carga, né, viral que ele foi submetido, enfim, vai variar muito. Então, às vezes a gente vai encontrar nesse animal poucos sinais, às vezes vamos encontrar muitos. Às vezes veremos sinais neurológicos, às vezes não. Às vezes, inicialmente, não vemos tais determinados sinais, com a progressão da doença, eles aparecem. Então, é muito diverso, não tem uma receita de bolo para a gente saber da forma como vai acontecer. E aí, alguns exames complementares são interessantes, né? O hemograma é um desses que é bastante interessante, pode mostrar anemia, linfopenia, porque lembrando que o vírus da sinomose infecta, né, as células do sistema imune, os órgãos linfóides, causam linfopenia, trombocitopenia pode acontecer, pode ser observado também. Às vezes, no hemograma, na visualização dos esfregaços sanguíneos, né, desse animal, a gente pode detectar os corpúsculos de lentes. O que são os corpúsculos de lentes que aqui na imagem a gente está vendo? Aqui a gente está vendo o esfregaço sanguíneo. Nós temos aqui numa célula do sistema imune esse corpúsculo aqui, ó, roxinho aqui, que é um... Professor, tá travado, parece. É lá em cima que você tá falando? Aqui em cima, aqui. É porque eu tô vendo você. Eu não tô compartilhando? Não, fui eu que fiz errado, desculpa. Ah, tá. Beleza. Aqui em cima. Que é um corpúsculo de inclusão. O que é um corpúsculo de inclusão? Ali nesse corpúsculo de inclusão é um conjunto de partícula viral, junto com proteína do vírus, material genético, enzima, aquela confusão toda que muitas vezes se acumula, nesse caso, no citoplasma de células do sistema do sangue, e aí pode ser em várias células, até mesmo nas hemácias, a gente pode ver esses corpúsculos de inclusão. Mas pode ser nas hemácias, monócitos, neutrófilos, linfócitos, ok? Se porventura a gente ver esse corpúsculo de lentes, né, a gente confirma que esse animal está infectado, mas é muito difícil. Às vezes é difícil a gente ver isso, a gente não vai ficar pesquisando esses corpúsculos. É um achado muitas vezes acidental, ok? Se acha, ótimo.
esse animal está infectado. Se não acha, não quer dizer muita coisa, tá? Porque é difícil, é relativamente difícil achar. E aí a gente tem outras, para fazer um diagnóstico confirmatório, confirmar aquilo, a gente tem outras possibilidades, né? A gente vai precisar identificar o vírus ou seus antígenos, né, virais. De quais formas? Temos algumas formas, imunofluorescência, imunohistoquímica, histopatologia, mas realmente hoje os principais métodos que a gente utiliza é a PCR, e aí a gente vai detectar em amostras desses animais o material genético do vírus da sinomose, e aí associando essa presença aos sinais a gente consegue fechar o diagnóstico. Temos também os testes rápidos que são bastante utilizados, né, nas clínicas, nos hospitais, mas obviamente a PCR é o método hoje, o método padrão, né, o método ouro, é o método mais robusto e é o que a gente sempre que possível vai buscar realizar. A partir de qual material que eu posso detectar o vírus da sinomose, ou quais materiais? Os materiais de escolha, os melhores, são secreções, né, ou esfregaços da conjuntiva e conjuntiva ocular, né, secreções nasais, por exemplo, com auxílio de suave, né, raspando, girando, mesma coisa para conjuntiva ocular e também para secreção nasal. Outro material bastante que a gente tem uma chance bem interessante de detectar o vírus da sinomose é na urina, porque o vírus ele infecta também, por exemplo, as células epiteliais da bexiga. Então, a urina tem se mostrado um material interessante para tentar detectar material genético do vírus da sinomose também. Sangue, soro, plasma pode ser tentado, né, mas nem sempre o vírus da sinomose estará presente no sangue, principalmente nos momentos em que ocorre viremia. Líquor, principalmente quando temos sinais neurológicos, a gente pode tentar via líquor. Suave retal também tem se mostrado interessante, já que o vírus também infecta o sistema gastrointestinal. Mas os materiais de escolha, né, vão ser essas secreções da conjuntiva ocular, secreções nasais, suaves, enfim, urina. Ok? Pós-mortem, o animal já morreu. Esse é o material antemortem, né, com o animal vivo. Pós-mortem, o que eu posso coletar? Os possíveis tecidos infectados. E aí vai variar de qual manifestação, né, esse animal tem. Se ele teve problema respiratório, possivelmente a gente vai coletar tecidos do trato respiratório. Se ele teve digestório, coleta linfonodos, fragmentos de, né, tecidos linfóides de forma geral. Todos esses tecidos possivelmente infectados, a gente pode coletar fragmentos para tentar detectar o material genético do vírus da sinomose, via PCR. Eu olho aqui para você. Hoje a gente vai ter tempo e aí eu te respondo qualquer preço que você quiser aí para o veterinário, né? Vou te responder já. Opa! Beleza, isso aqui só mostrando, né, o teste rápido, né, pessoal? O teste rápido para a sinomose é o teste de imunocromatografia com esses kits aí, parecidos com esse que eu estou mostrando, né? É um teste que dependendo, em 10 minutos a gente já tem o resultado. A gente coloca aqui, ó, a amostra aqui, ó. Normalmente a gente utiliza uma solução, né? Coloca a nossa amostra, por exemplo, de secreção nasal, secreção ocular, em um líquidozinho, uma solução tampão e posteriormente pinga aí nesse local. Espera um pouquinho, a gente vai ter duas linhas aqui, a linha de teste, que é o Tzinho, que tem sempre que aparecer, né? Tem sempre que estar aparente, que é essa linha aqui, e essa outra linha aí, ó. Perdão, a linha de controle tem sempre que aparecer, que é essa linha C aqui, tem que sempre que estar com essa faixa, e a linha de teste vai aparecer se o animal for positivo, né? Nesse caso aqui, um animal positivo. Mas lembrem-se, esse é um teste bom muito mais porque ele é rápido, nem tanto porque ele é teste. A gente vai utilizar ele quando a gente não puder, quando não for viável fazer os outros.
né, fazer a PCR. O método ouro, padrão, ótimo, mais robusto, é a PCR. A vantagem desse aqui é realmente ser rápido. Beleza? Vamos falar de tratamento, então. Vamos falar de tratamento, então. Pois não. Pô, é verdade que o teste tem que ser avaliado em até 10 minutos, porque a luminosidade interfere no resultado? Depende do teste rápido. A gente tem que seguir as regras de cada teste rápido. A gente tem vários. Isso vai variar. O tempo de avaliação, às vezes, é após 20 minutos, às vezes é a partir dos 10 e até 20, às vezes a gente pode avaliar mesmo depois. A gente tem que ler a bula e seguir rigorosamente o protocolo de cada um desses testes. Ok? Quem vai determinar isso é de teste em teste. Tá certo, obrigado. Nada. Beleza, vamos falar um pouco do tratamento, então. Lembra que a gente não vai, né, falar de base medicamentosa, vou mostrar aqui para vocês as bases do tratamento, sem ficar citando o nome comercial, sem ficar citando base, enfim, não é o objetivo aqui. Tem um tratamento precoce que é infalível contra a sinomose, né? Está muito na moda o tratamento precoce, que é sempre infalível, e para a sinomose não é diferente, né? Se a gente tem contra o coronavírus, é claro que a gente vai ter contra a sinomose, que já é uma doença que está presente aí há muito tempo, né? Que é esse remédio natural aqui, que é ótimo, é sensacional. Acredite, seu cãozinho pode ser fácil, salvo até no estágio alto da doença, quando caído em 5 meses. Começando a evacuar sangue fedido. Faça um suco de quiabo com água ou leite batido no liquidificador, 6 quiabos, 600 ml de água ou leite, tanto faz. Tá? Bata bem batido, abra a boca do cãozinho, despeje delicadamente garganta adentro, quanto mais possível do suco. Então, ele tem que beber tudo, 600 ml. Faça isso 2 a 3 vezes por dia. Então, de 8 em 8 horas a gente vai fazer. Garanta logo ele, levanta com fome de leão, né? Daqui a pouco, quando ele se recuperar, dentro de algum dia, ele vai levantar com fome de leão. Se vocês puderem divulgar isso aí via WhatsApp para suas tias, os seus tios, a vovó, o vovô, o cunhado, a cunhada, tem certeza que vai salvar bastante cãozinho, tá? E é isso. O tratamento é esse. O melhor tratamento que a gente tem é esse, hoje em dia. Se adicionar um pouquinho, uma pitadinha de hidroxicloroquina, 2 cubinhos de ivermectina e um pouquinho de azitromicina em pó é melhor ainda, tá? Vai funcionar. 2 pitadinhas de cloroquina, 2 cubinhos de ivermectina e um pouquinho só, né? Só o suficiente de azitromicina em pó. Tranquilo? Funciona, pode confiar. Isso aqui foi... Isso aqui deve ser... Isso aqui foi uma receita direto do Ministério da Saúde, do nosso governo. Beleza? Pessoal, é lógico que não, né? Vamos parar de brincadeira aí, senão vocês vão cortar esse vídeo. Aí vocês vão cortar esse vídeo e postar na internet falando que eu falei dessa forma editada, hein? Sem edição. Por favor, sem edição. Vamos falar sério agora. Vamos falar de quem entende um pouquinho. Vamos falar com base na ciência, vamos usar a ciência, vamos usar um pouquinho de conhecimento, raciocínio lógico. Vamos deixar essa parte aí, esses delírios para outras ocasiões, outras pessoas, né? O tratamento da vírus da sinomose, hoje, o tratamento ele tem como base, basicamente, tratamento sintomático e de suporte. Embora a gente tenha várias pesquisas, a gente pode tentar também o tratamento para eliminação do vírus com alguns antivirais, eu vou mostrar aqui alguma coisa. O tratamento hoje, o melhor tratamento que a gente tem hoje ainda é o tratamento sintomático, né, contra os sintomas e de suporte. Então, como é que a gente vai fazer isso? Reduzir as perdas hídricas com fluidoterapia, estabelecer o equilíbrio
hídrico, eletrolítico, ácido básico, né? Muitas das vezes o que vai salvar, né, de pronto, naquele momento, a vida do animal é uma fluidoterapia, é uma correção também do nível de glicose. Às vezes o animal está com hipoglicemia num ponto que gere risco para a vida dele, a gente adiciona também. Os animais que têm sinomose, o vírus da sinomose, ele infecta os tecidos linfóides, né? Todos praticamente. Isso gera imunossupressão, então é frequente que esse animal vá ter problemas com infecções secundárias bacterianas. Então é frequente também, é regra, é protocolo que também façamos o uso de antimicrobianos, tá? No caso de convulsões e crises epiléticas, antiepiléticos, né? Anticonvulsivantes. Se houver vômitos, a gente controla o vômito, sempre vamos utilizar protetores, né, gástricos também. Nutrição entérica o mais precocemente possível, porque o animal se recupere, né, é sempre muito importante, né, tanto na parvovirose quanto aqui na sinomose também, que o animal, assim que possível, volte a se hidratar, volte a se alimentar, se de preferência por conta própria, mas se precisar via sonda. A administração de algumas vitaminas são bem interessantes, vitamina B, vitamina A e vitamina E, porque em conjunto elas têm ação aumentando o apetite do animal, elas têm ação neuroprotetora, elas têm ação antioxidante, no caso a vitamina E, e de alguma forma que a gente ainda não compreende, a vitamina E para o vírus da sinomose, ela tem certa ação imunomoduladora e antiviral. Então, é interessante que a gente administre essas vitaminas, mas no nível que aquele animal necessita, né? No nível que aquele animal necessita. Não é níveis aumentados, ficar tomando vitamina em todo dia, que isso não adianta nada. O excesso ele será eliminado ou até causará alguns problemas, né? Precisa de níveis adequados, né? Outras possibilidades, outras alternativas, que em alguns momentos a gente pode tentar, né? Que não fazem, vamos dizer assim, parte do protocolo base, né, das condutas básicas de tratamento, mas que em alguns momentos a gente pode tentar. Soro hiperimune, né, um soro cheio de anticorpos contra o vírus, que a gente vai inocular no animal de forma subcutânea e ele, em teoria, vai neutralizar ali os vírus. Mas principalmente os vírus circulantes, né? Circulantes. Os vírus que já se ligaram, já infectaram as células, já se replicaram, já foram. Esses anticorpos não terão muita ação contra esses vírus. Então, a utilização do soro hiperimune, ele é bem, nesses casos, ele é bem, assim, controverso, tá? Não aparenta ter muita eficácia, não. Vitamina C, corticoides, com cuidado, a gente pode adicionar corticoides, mas às vezes é interessante, porque, por exemplo, a gente sabe que mais na fase um pouco mais crônica da doença, a principal causa de lesão neurológica é do próprio sistema imune do animal. Então, se com corticoides a gente consegue, né, dar uma reduzida nesse sistema imune ali, desse animal que está causando essas lesões neurológicas, isso pode ajudar. Mas lembra que a sinomose ela causa imunossupressão. E a corticoterapia também pode contribuir para essa imunossupressão. Então, assim, é muito delicada. A utilização de corticoides tem que ser feita de forma delicada. Antivirais, a ribavirina tem a sua eficácia in vitro comprovada, mas por conta de alguns problemas, principalmente em relação à farmacodinâmica, principalmente a farmacodinâmica da ribavirina, torna a utilização dela em vivo um pouco complicada. Ela não passa a barreira hematocefálica com facilidade, né? Existem trabalhos, né, que associaram elas a DMSO, alfa-ciclodextrina, que são compostos que ajudam, né, a passar essa barreira, melhoram a eficácia, mas a gente ainda carece de trabalhos avaliando a eficácia desse tratamento em vivo em cães. E eu acho que é um futuro interessante, é um futuro próximo, mas hoje ainda assim é um pouco controverso ainda. Toxina botulínica. Por que a gente vai utilizar a toxina botulínica? Para relaxar a musculatura dos animais que estejam com, por exemplo, sequelas de mioclonia, né? Então, a lua, por exemplo, aquela vira-latinha filhote, pretinha que eu mostrei,
a gente foi tentado nela a aplicação de toxina botulínica. Para quê? Porque aqueles músculos estavam contraindo, né? Pá, pá, pá. Toxina botulínica gera relaxamento muscular, paralisia flácida. E aí, se a gente identificar o grupo muscular certinho, onde há aquela contração, a gente consegue, talvez, aplicar ali a toxina botulínica e gerar um conforto maior para esse animal. A acupuntura também parece melhorar, principalmente as sequelas. Alguns imunomoduladores também podem ser utilizados, por exemplo, a vitamina A, a gente pode considerar um imunomodulador, e temos outros também para auxiliar, né, a própria resposta imune daquele animal, dar uma ajuda ali para que o próprio animal monte uma resposta imune adequada, suficientemente robusta para controlar e eliminar essa infecção. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem... Você acreditou, Cíntia? Você está acreditando nas coisas muito fácil, Cíntia. Porra, professor, eu tô na aula, né, com o mestre da parada, que você me fala uma dessa, eu até acreditei. Já estava fazendo um quiabinho aí? Já mandando para todo mundo. A acupuntura pode diminuir as sequelas, ela tem a capacidade de causar, de melhorar, sim. Toxina botulínica atua como no tratamento? Respondi a sua pergunta, Natália. Toxina botulínica, ela causa relaxamento, né? Paralisia flácida. Se eu consigo responder, beleza. Então, se eu consigo identificar aquela musculatura ou grupo muscular que está se contraindo, né? E faço a injeção da mesma forma que a gente faz o Botox, né? Faz a aplicação do Botox, só que é outra toxina, né? Toxina C, né? Toxina A que a gente utiliza no Botox. Aí a gente teria essa chance de reduzir essas contrações, causar um conforto maior. E na dúvida, como o corticoide ajudaria? O corticoide, ele é um anti-inflamatório, né? E em algumas lesões neurológicas causadas pela sinomose, é por conta da inflamação exagerada, né? Por conta de uma resposta imune exagerada. Então, isso ajudaria a combater nessas situações. Só queria descobrir quem foi iluminado, de onde tirou isso do quiabo. Olha, hoje em dia eu achei que... se você fizesse essa pergunta aí há 2 anos atrás, eu falaria assim, deve ser aquela nossa tia, aquela vovó, né, o vovô, com todas as melhores intenções do mundo, né? Que às vezes melhorou e aí tomou aquilo como uma verdade. Mas hoje, como a gente vê aí até representantes, né, de cargos máximos, Ministério da Saúde, propondo tratamentos aí absurdos, sem base científica nenhuma, então isso pode ter surgido, inclusive, do Ministério da Saúde. Então, fica difícil. Fica difícil a gente saber, mas deixa isso para lá. Deixa essas mulas para lá. Aqui, esse local aqui é um recinto da ciência. É um recinto é um horário reservado para a gente falar sobre ciência, para a gente falar sobre conhecimento, né? Falar de coisa boa. Vamos lá, controle de profilaxia aqui. São as mesmas, de forma geral, são as mesmas medidas que nós vamos utilizar para outras doenças infecciosas de cães e gatos. Identificação dos animais doentes, né? O diagnóstico confirmatório. Isolar esses animais doentes e também os animais recém-recuperados. Por quê? Um animal, se a gente pensar num animal doente, ele pode começar a eliminar o vírus da sinomose antes de apresentar sinais clínicos, alguns dias antes, e até 2 meses depois de se recuperar da doença clínica, o que torna, muitas vezes, o controle desse animal um pouco complicado. Claro que 2 meses é algo extremo, né? Que pouquíssimos animais vão eliminar por 2 meses após a sua recuperação, né? É algo extremo, mas
é frequente que animais, mesmo após recuperados, continuem eliminando o vírus por certo tempo, alguns dias, algumas semanas, ok? Então, o ideal é a gente isolar os doentes e, pelo menos, aqueles recém-recuperados ali, 1, 2, 3 semanas. Sempre a gente vai ter essa possibilidade? Não, né? Se for na nossa casa, talvez. Se for numa ONG, se for num canil municipal, um pouco complicado, mas a gente deve fazer. Tratamento dos doentes, para recuperação deles, para que eles eliminem o vírus por menos tempo, infectem menos animais, contaminem menos o ambiente. Limpeza, desinfecção do ambiente, limpeza, desinfecção e talvez esterilização de possíveis fômites, né? Ou seja, de possíveis utensílios, de possíveis equipamentos que possam levar o vírus, fazer, né, essa ponte de transmissão do vírus de um animal doente para um animal susceptível, ok? Limpeza e desinfecção regular, lembrando que como o vírus da sinomose é envelopado, ele é suscetível aos desinfetantes comerciais, a desinfetantes comuns, mas é ideal que a gente faça uma limpeza da parte orgânica bem feita no início e posteriormente fazer essa limpeza e desinfecção com desinfetante. Ok? Então não adianta eu pegar, por exemplo, um canil cheio de urina, fezes e jogar o desinfetante lá em cima dessa urina, fezes e tudo mais, secreção, porque ele vai ser consumido e não vai atingir as concentrações adequadas, né, para eliminar os vírus ali presentes. Faz uma limpeza bruta antes, né, uma limpeza grossa antes, tira o máximo de matéria orgânica, depois adiciona o desinfetante. Beleza? Vou passar aqui aproveitar, vou passar a lista. Peraí. Beleza. Foi. Professor, essa é a última aula ou vai ter mais algum? Essa é a última. Me disseram que essa é a última. Beleza, vamos lá. Evitar o acesso de filhotes não vacinados ou com protocolos não finalizados, com outros cães ou ambientes possivelmente contaminados, né? A gente vai falar da vacinação já. Evitar aglomerações e acesso à rua. Isso é reto, isso é regra, né? Evitar o acesso à rua dos animais. Acesso à rua só com o tutor, né? Na coleira, enfim. Evitar o acesso à rua, assim, de forma animal sai. Esses animais comunitários, um animal que sai, vive a sua vida livre, volta para casa, enfim, isso não pode acontecer. Evitar as aglomerações sempre que possível, né? Agora, tem que ter bom senso, né? Mas a gente vai evitar aglomeração numa ONG, num canil municipal, num canil comercial, um pouco difícil. Então, essas medidas a gente vai adaptar, a gente vai com muito bom senso aí, tentando lidar com cada situação é de uma forma. E a vacinação sistemática dos animais é realmente muito importante, talvez a medida assim, que vai levar um controle, né, e uma prevenção mais rápida da doença. Inclusive, em surtos, a gente pode utilizar a vacinação, uma dose de vacinação de forma preventiva, né, em todos os animais, sem saber se o animal está infectado, não está, doente, tudo, porque isso já... A gente sabe que essa vacinação em massa, em surtos, gera uma redução ali dos problemas, gera um controle, né, certo controle dessa doença, ainda mais porque a gente sabe que a doença clínica, a forma da doença clínica está muito ligada à resposta imune que o animal vai montar contra o vírus. Então, aqui a gente tem praticamente, né, aqui é o mesmo protocolo que eu falei em relação ao parvovírus, a única diferença a maioria das vacinas são atenuadas, a gente tem, até onde eu tenho conhecimento, uma vacina recombinante para o vírus da sinomose. Filhotes, como é que é o protocolo em filhotes? De forma muito rápida aqui, muito simples. Primeira dose com 6 a 8 semanas. Em algumas situações eu vou adiantar essa dose para 4 semanas.
Animais de rua, animais que não mamaram colostro, animais que a mãe era de rua, possivelmente não foi vacinada, animais que não mamaram, a mãe morreu, animais de locais, né, em locais que onde ocorre a doença frequentemente. Então, são situações bem específicas. De forma geral, a gente vai vacinar entre 6 e 8 semanas de idade. Seguido essa vacinação inicial entre essas 6 e 8 semanas, seguida por 2 a 3 doses, intervaladas aí de 2 a 4 semanas. O importante, vou falar de novo, não é o número de doses. Ah, eu dei 2, eu dei 3, eu dei 6, eu dei 10. Isso não interessa. O importante é que a última dose que a gente dê, pelo menos em filhotes, né, dessa idade, começando com essa idade, pelo menos 3 doses, né? Mas o importante é que a última dose seja com 16 semanas de vida ou mais, tá? Por volta de 16 semanas de vida ou mais. Essa é a regra principal, independente se vai dar 3 ou 4 doses, beleza? Então, não se deixe enganar por isso, não seja o veterinário que engana o cliente, muitas vezes por não saber, né, não ter conhecimento, não por, vamos dizer, não de propósito, né? Não, 4 doses é melhor, 3 doses é melhor. Não, tá errado. E aí a gente revacina entre 6 a 12 meses depois, então fiz aquele protocolo inicial com 3 ou 4 doses, terminando com 16 semanas ou mais. Faço uma outra revacinação com 6 ou 12 meses de idade, 1 ano de vida, né? Ou 1 ano depois a última dose. Vai variar principalmente com o risco, né, daquele animal que a gente vai avaliar. Se for um animal que está mais sobre risco, um animal de canil, de ONG, às vezes é melhor a gente encurtar essa vacinação, essa revacinação, né? Para os 6 meses ou 1 ano de vida. Se for um animal de apartamento, enfim, dá 1 ano depois, não vai ter problema não. Beleza? Aí a gente vai se adaptar. Nos adultos com vacinação em dia, a gente vai revacinar anualmente, novamente. No futuro, pode ser que eu esteja dando essa mesma aula e esteja falando para vocês, agora a gente revacina de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, porque eu acredito que esse é o futuro. Futuramente, a gente vai vacinar de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos. Hoje, por precaução, para nos resguardar e resguardar os animais também, por motivos que não vale a pena a gente discutir aqui, sugiro que vocês se revacinem anualmente. E aí, animais com vacinação em dia, tá? Animais com vacinação atrasada, ou que não receberam vacinas, ou que a gente não conhece, não sabe qual protocolo vacinal foi utilizado, aí a gente vai dar 2 doses intervaladas de 2 a 4 semanas. E aí ele se torna um animal em dia. E a gente repete anualmente. Beleza? Tem risco do bichinho virar jacaré? Olha, se ele virar jacaré é bom, ele vai dar uma nadada, vai ficar tranquilo, esquentar no sol, não vai se tornar imune à sinomose, vai ficar de boa, curtindo, vai ficar tranquilo, mas eu acho meio difícil. Valeu, Elaine, eu que agradeço. Os anticorpos do leite interferem nesse nível de vacinação, os anticorpos colostrais interferem, podem interferir. Por isso que a gente vai dar várias doses, né? 3, 4 doses, e por isso essa é a razão, porque a gente vai dar a última dose na 16ª semana ou mais. Essa é a razão porque esse é o momento, para evitar que os anticorpos colostrais, não do leite, os anticorpos colostrais interfiram nisso. Nessa vacinação. Vai comer o dono? Vai nada. Beleza, pessoal? Deixa eu responder a Fernanda aqui. Vou pegar aqui o catálogo. Acho que é a Fernanda, né, que perguntou. Só um minuto.
Beleza. Então, a Fernanda queria saber do PCR, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza, queria saber da PCR, não é isso? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Se eu só... o Daniel perguntou, é interessante fazer uma titulação de corpos para revacinação? Boa pergunta, Daniel. Excelente pergunta. É uma opção. É uma opção. Eu posso realmente fazer revacinações baseadas na titulação. Posso fazer. Essa é uma conduta que pode ser feita. Eu posso fazer dessa forma. Se for um desejo, né, nosso, do tutor, pode ser feito sim, sem problema nenhum. É uma boa conduta. Valeu. Professor, Oi. ó, Daniel, eu queria emendar outra pergunta aí. É porque na clínica que eu trabalhei aqui, eles fizeram o protocolo de... Foi bem antes que o senhor passou os tratamentos, né? Eles fizeram o protocolo de tratamento com vacina, sabe? O animal é assintomático e fizeram imunovacina nele, sabe? O senhor tem conhecimento disso? O que o senhor acha disso? Sim. Eu sei que alguns clínicos utilizam, né, a vacinação. Olha, os trabalhos que eu li, tive contato, nunca tive contato com um trabalho que mostrou a eficácia da vacinação em cães com sinomose, não, tá? Mas a gente faz a vacinação para certas vacinações para o tratamento de outras doenças, por exemplo, a pitiose equina, própria leishmaniose canina, visceral canina. O tratamento, né, mais moderno que a gente tem utiliza a vacinação, então é uma opção, não é um crime realizar, não. Mas ainda é controverso por falta de trabalhos que realmente indiquem que isso auxilie o animal. Ok? Mas pode ser tentado. Eu colocaria em uma daquelas alternativas, né? Que eu coloquei lá embaixo. Lembra daqueles slides de tratamento? Mas Sim, né? sim, é uma conduta que pode ser feita sim. Valeu, Tá gente. certo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Valeu. Professor, não sei se eu perdi. Tem também a transmissão transplacentária? Tem. Ela pode acontecer sim, tá? Não é epidemiologicamente a mais importante, né? Mas ela pode acontecer, inclusive causando, às vezes, alguns quadros reprodutivos, hipoplasia de esmalte. Então, existe, mas epidemiologicamente ela não é tão importante. Transmissão que é epidemiologicamente importante é aquela do animal doente, animal susceptível ou animal doente, ambiente, utensílios, equipamentos, animal susceptível. Você acha que se ocorresse uma transmissão transplacentária, isso poderia favorecer do animal ter a sintomatologia mais tardia, com sinais mais graves? Não, justamente o contrário. A gente espera que o animal infectado transplacentariamente, ele nasça já um animal. Pode acontecer a reabsorção embrionária, pode acontecer aborto, o animal pode nascer fraco, o animal pode nascer inviável, morrer poucos dias, poucas semanas após o nascimento, tá? Então a gente espera, obviamente pode acontecer de outras formas, a gente espera que o animal infectado em útero, que ele tenha problemas, né, que ele morra mesmo antes de nascer ou até mesmo pouco tempo após o nascimento. Entendi. Muito obrigada, viu? Adorei o curso, você é muito bom. Valeu, obrigado, gente. Vou para Curitiba, sim. Agora não tem graça trabalhar em Curitiba, porque eu vou continuar em Belo Horizonte, não vou poder curtir aí o frio do sul. Então vem dar um semestre em Tubarão é aonde? Tubarão é no sul também? Santa Catarina? Eu já ouvi o nome dessa cidade. Com certeza deve ser uma ótima cidade também. Eu moraria no sul fácil. Eu moraria em qualquer lugar do Brasil, na verdade.
Beleza. Valeu, prof. Tudo de bom para você, hein? Valeu, valeu. Cadê a Fernanda aí? Que perguntou do parvovírus, da PCR. Tá aí ainda? Tá aí? Então, olha só. Vou te falar um preço aqui, claro. Tudo é no sul de Santa Catarina, melhor ainda. Santa Catarina, estado livre, sem vacinação para febre aftosa, já há 15 anos. Ó. Aqui eu vou te falar o valor de um laboratório, né? Então pode haver variações de laboratório para laboratório, claro. Então, olha só, PCR para parvovirose, ó, R$ 88,00, o qualitativo, para me informar assim, ó, tem ou não tem. Então, o valor para mim é 88, vamos supor aí que no máximo, né, eu poderia cobrar o... Valeu, Adrian. Não sei se é Adrian ou Adrian, deve ser Adrian. Valeu, obrigado, viu? 88, ó. Então, poderia passar para o cliente no dobro, às vezes até menos, depende do lugar, né? Aí, quando vai passar para o cliente, é o momento que tem mais variação, mas o preço que eu, como veterinário, vou pagar é esse, 88. O quantitativo, para ele me falar o quanto tem, né? Não só se tem ou não tem, mas o quanto tem de material genético do parvovírus, ó, 120. 120. Vamos ver da sinomose aqui, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver. Beleza, sinomose. Mesma coisa, 88 o qualitativo, 120 o quantitativo. Mesma coisa. Isolados. E aí sempre tem umas misturas assim, tipo os painéis facilitadores, que aí eles fazem vários ao mesmo tempo, né? E aí fica o preço até mais em conta. Não estou achando aqui, mas tem. Beleza? E aí a gente joga esse preço, né, às vezes 70% a mais o valor, às vezes o dobro. Tem clínica e hospital que mete a mão realmente, né? Tá lá no portal, Marina, tá tudo lá no portal, os links. Esse link tá lá no portal. O portal de vocês está lá. Você tem acesso ao portal?